Paz seja convosco. O nosso texto de hoje, da mensagem de hoje, queridos, está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de 8 a 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de 8 a 10, que diz o seguinte: Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Vamos entender um pouco o contexto dessa história, tá, queridos? A palavra de Deus nos mostra que Paulo e Barnabé estiveram primeiramente na cidade de Icônio, e ali eles também foram uma sinagoga judaica, e a Bíblia diz que eles falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios, e alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando, queridos, corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, todo o povo da cidade, a Bíblia diz, ficou dividido, e alguns tomaram partido dos judeus e outros tomaram partido dos apóstolos. Então, queridos, um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores. E foi ali justamente, queridos, que eles começaram a anunciar as boas novas. Anunciaram as boas novas naquele lugar. E quando então Paulo estava em Listra e Barnabé, eles encontraram um certo homem que tinha os pés aleijados. E a Bíblia diz que esse homem sofria desse problema desde o nascimento. Portanto, nunca tinha andado e ele estava sentado. Eu queria falar um pouco, queridos, sobre esse milagre. Porque desse milagre nós podemos tirar algumas lições para nós. Desse milagre aqui nós podemos meditar um pouco e ver o que Deus também pode fazer por cada um de nós. Primeiro vamos entender a situação daquele homem. A Bíblia diz que aquele homem sofria desse problema desde o nascimento. Ou seja, não foi algo provocado ao longo da sua vida. Hoje nós temos diversas pessoas que elas têm deficiências físicas, resultados de acidentes, resultados muitas das vezes consequências de doenças. Pessoas têm deficiências físicas. Nós estamos falando de alguém aqui que nasceu com essa deficiência física. Eu tenho uma irmã que toda vez que ela engravidava, ela tinha que tomar um remédio, uma injeção, por conta, queridos, que ela com seu esposo, eles não poderiam ter filhos. Os filhos, se eles tivessem um filho sem tomar essa injeção, os filhos tinham grandes chances de nascerem com alguma deformidade física. Então toda vez que ela engravidava, devido a uma incompatibilidade entre ela e o esposo dela, toda vez que ela engravidava, ela tinha que tomar uma injeção para que os filhos pudessem nascer normais. E graças a Deus todos os filhos nasceram, digamos assim, entre aspas, perfeitos, né, queridos? Nasceram sem nenhuma deficiência física. Mas nós estamos falando de alguém aqui que é deficiente desde a nascença. Alguém que nasceu assim. Alguém que tinha passado a vida toda assim. E muitas das vezes, queridos, esse é o retrato, é o quadro da vida de muitas pessoas. Tem muita gente, queridos, que nasceu numa certa situação e permanece nessa situação a vida toda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nascer pobre, por exemplo, não é, queridos, de todo um mal. Você pode nascer pobre. Você não teve escolha, você nasceu pobre, de uma família pobre, humilde. Mas permanecer humilde em bens materiais, permanecer pobre já é uma decisão sua, uma escolha sua. Você pode fazer algo que pode mudar a sua história. Quantas pessoas saíram de lugares pobres para se tornarem grandes médicos? Quantas pessoas saíram de lugares pobres e se tornaram grandes líderes?
A situação em que você nasceu, queridos, não vai de alguma forma determinar o que você vai ser para o resto da vida. Nós temos pessoas que nasceram com deficiências físicas, mas encontraram, queridos, uma forma de amenizar toda a dificuldade que eles enfrentavam por conta de uma deficiência, e hoje estão vivendo aí quase igual uma pessoa normal, quando eu digo normal, no sentido de não ter nenhuma deficiência física. O problema é que muita gente permanece da forma, queridos, como nasceu. Muita gente, queridos, permanece desse jeito, e olha, eles têm uma justificativa para dar. Nasci assim, nasci dessa forma, então eu vou morrer dessa forma. Queridos, você não tem culpa de onde você nasceu e da forma como você nasceu. Eu me lembro de João capítulo 9, quando Jesus encontra um homem que era cego também de nascença, queridos. Ele havia nascido cego. Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: Jesus, quem pecou? Foi este homem ou seus pais para que ele nascesse assim? E Jesus falou: nenhum nem outro. Ele nasceu dessa forma para que através da sua cegueira a glória de Deus pudesse ser manifestada aos homens. E Jesus então curou aquele homem da sua cegueira, e aquele homem então passou a enxergar, coisa que ele nunca tinha feito. Queridos, nós estamos falando aqui de um homem aleijado dos pés, que voltou a andar através de um milagre que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. Um homem que passou a fazer algo que ele nunca fez na vida. Tem pessoas, por exemplo, que nunca conseguiram experimentar uma felicidade de verdade. Nunca conseguiram experimentar uma alegria de verdade. Tem pessoas, queridos, que estão acumulando tristezas. Tem pessoas que estão acumulando dores, decepções. Tem pessoas que estão acumulando, queridos, situações ruins ao longo de muito tempo. Talvez, queridos, você não tenha sofrido desde a sua infância, porque quando se é criança, muitas das vezes não se apercebe o momento difícil que a família passa. Porque todo dia tem comida na mesa, mas às vezes o pai e a mãe sacrificaram a própria comida para não deixar faltar a comida para o filho. Então o filho talvez não se apercebia, por ser criança, que o pai e a mãe naquele dia não comeram para que ele pudesse comer. Quantas pessoas, queridos, têm passado momentos difíceis ao longo de muito tempo. Quantas pessoas estão na mesma situação. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé encontraram aquele homem sentado, porque essa era a posição, queridos, que ele passava a maior parte do seu tempo. Estar sentado espiritualmente significa para nós, queridos, estar parado numa mesma situação. Eu me recordo, queridos, no livro de Juízes, nós temos, queridos, muitas situações parecidas. Mas há uma situação, queridos, em Samuel, no livro de 1 Samuel. Antes, queridos, do nascimento de Samuel, a Bíblia menciona a história do sacerdote Eli. A Bíblia menciona apenas duas situações do sacerdote Eli. A Bíblia começa a história dele mencionando que ele estava sentado na porta do templo. Ele estava sentado. A vida desse homem na Bíblia começa a ser relatada com ele sentado. E a Bíblia termina a história desse homem com ele sentado. Ele estava sentado na porta do templo. O primeiro versículo que se menciona dele é em 1 Samuel capítulo 1. E mais à frente, queridos, ele recebe a notícia que seus filhos morreram na guerra. Seus filhos que também estavam sendo preparados para ser sacerdotes, mas viviam em pecado. E a consequência do pecado veio sobre eles, veio a morte. E quando a notícia chegou, a Bíblia diz que ele estava sentado, obeso. E aí, queridos, ele caiu, queridos, da cadeira. Ele estava numa altura um pouco mais elevada. E quando ele caiu, ele bateu a cabeça e ele morreu. Então entenda uma coisa. A história desse homem começa com ele sentado e termina com ele sentado. Então entenda. Você não pode permanecer nessa situação que você está. Você pode mudar de situação. Você pode mudar de vida. Você pode, querido, sair de uma situação de tristeza, de dor que você está vivendo, para começar a viver uma nova vida. Deus tem uma nova história para você. Deus, ele pode mudar o quadro da realidade que te cerca. Aquele homem, queridos, morava numa cidade. Quando a Bíblia diz que quando esse milagre aconteceu e ele passou a andar, as pessoas, queridos, daquela cidade
vieram até ele, os sacerdotes que haviam naquela cidade, que serviam a deuses, queridos, gregos, tá? Vieram até eles serviam aos deuses Zeus e Hermes. Vieram dizer, queridos, que Paulo, queridos, era Hermes e que Barnabé, ele era o deus grego Zeus. Olha, os nossos deuses, eles viraram homens e estão no nosso meio. E quiseram a todo custo adorar Paulo e Barnabé, quiseram sacrificar touros em homenagem a eles, e eles diziam que não, eles não eram deuses, eles eram servos do único Deus. Então, quando você percebe a atitude dessas pessoas, e não foi somente os sacerdotes, mas todos os moradores daquela região, então você percebe que esse homem, ele vivia no meio de uma idolatria. Esse homem, ele vivia, queridos, em meio de uma situação difícil. Ele vivia no meio de um local onde, espiritualmente falando, as condições não eram propícias para que milagres acontecessem. Mas tem um detalhe que me chama a atenção. A Bíblia diz, no versículo 9, que ele ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado. Presta bem atenção, ele tinha fé para ser curado. Então, queridos, o que eu entendo aqui? Paulo teve discernimento que aquele homem, ele não era apenas um homem deficiente físico, mas era um homem deficiente que, ao ouvir Paulo pela primeira vez, gerou dentro de si uma fé capaz de fazer, queridos, com que o milagre acontecesse. Uma fé capaz de mover céus e terra. Paulo, percebendo que ele tinha fé, Paulo então deu um comando para ele, deu uma palavra de Deus para ele. Paulo ordenou que ele se levantasse, que ele ficasse de pé. O homem se levantou de um salto e começou a andar. Ele fez o que ele nunca tinha feito na vida. Talvez você nunca saiu da sua casa numa viagem de férias. Talvez você nunca teve uma festa de aniversário. Talvez você nunca soube o que foi morar numa casa própria. Talvez você nunca teve, queridos, um meio de locomoção, um veículo, um carro, uma moto. Talvez, queridos, você vive solitário até hoje porque você nunca teve uma esposa, um esposo. Quantas coisas nunca aconteceram na sua vida, mas são coisas comuns na vida dos outros. Eu quero dizer para você, o Salmo de número 66, aliás, Salmo de número 68, versículo 6, ele diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Deus não quer que você fique em solidão por muito tempo. Deus quer mudar a tua história. Deus sabe, queridos, que é bom viver em família, porque Ele criou a família para que ninguém pudesse viver só. A Bíblia diz que Ele viu que Adão estava só. Ele então criou uma disjuntora para Adão, criou uma esposa para Adão. Deus sabe, queridos, que a solidão é ruim. Mas talvez você nunca teve um companheiro, uma companheira. Talvez você nunca teve um namorado, uma namorada, nunca noivou, nunca casou. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar essa situação. Deus pode, queridos, mudar o que você está passando, o que você está enfrentando. Você só precisa ter fé para isso. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus, a pregação da palavra de Deus. O que eu estou contando para você aqui nessa história, queridos, a Bíblia, é, queridos, uma tentativa de estimular a sua fé. Talvez você está vivendo, talvez você não seja deficiente físico, mas o que você está vivendo e passando seja semelhante ao que esse homem vivia e passava. E se ele foi abençoado, você pode ser abençoado também. Mas veja o detalhe, Paulo olhou diretamente para ele. Paulo olhou para ele como olhava para todos que estavam ali. E Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado. Eu quero que você entenda uma coisa, uma forma bem simples de você entender o milagre. Eu costumo dividir o milagre em duas partes: a parte de Deus e a parte do homem. 50% do milagre, vamos dizer assim, só para você entender melhor. 50% do milagre é responsabilidade de Deus. 50%, os outros 50% é responsabilidade sua. Eu só quero que você entenda uma coisa, que os 50% da parte de Deus
já está pronto. O seu milagre já está pronto, queridos. E ele foi conquistado através da morte de Jesus na cruz. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava, queridos, ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, ele sofreu o castigo que era destinado a nós. Então entenda uma coisa: na cruz, Jesus conquistou estes 50% do milagre. Agora os outros 50% é com você. Eu não sei do que você precisa, talvez de uma porta aberta de emprego, talvez uma cura, talvez a restauração do seu casamento, a restituição, queridos, do seu marido, da sua família, da esposa que saiu de casa, talvez de um filho que fugiu de casa, saiu de casa por conta de drogas, de prostituição, de criminalidade. Eu não sei o que você perdeu, talvez eu esteja falando nessa hora para um empresário falido, para uma pessoa que já teve negócios e hoje não tem mais. Talvez eu esteja falando nesse dia, queridos, para alguém que já viveu momentos bons, momentos felizes, mas hoje não consegue viver mais nada disso. Hoje não tem, queridos, mas talvez nem razão, não encontra mais nem razão para viver. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode experimentar milagres. Você pode experimentar, queridos, uma nova vida. Deus tem algo para você. Deus tem coisas boas para você. Ele pode e Ele quer mudar a sua história. Agora depende de você. Aquele homem ouvia atentamente o que Paulo falava. Aquele homem prestava atenção naquelas mensagens. E aquele homem começou a gerar dentro de si. Ele começou a imaginar: esse Deus é diferente dos deuses que eu conheço. Eu nunca vi os deuses que me pregam fazer milagres. Mas este homem chamado Paulo está falando de um Deus que cura, de um Deus que restaura, de um Deus que restitui. Se ele então é capaz de fazer tudo isso, ele vai fazer isso em mim, porque eu creio. Eu acredito que ele pode mudar a minha história. Paulo olha para aquele homem e percebe, queridos, pelo olhar dele, Paulo percebe como ele prestava atenção na mensagem. Esse homem só pode ter fé para ser curado. Não vai haver nenhum impedimento, nenhum atrapalho que possa impedir o milagre da vida desse homem acontecer e a sua história ser mudada. É quando Paulo olha para ele e diz: levanta-se. E aquele homem, queridos, pela primeira vez, sozinho, de um salto, se coloca de pé e começa a andar para a glória de Deus. Aquele milagre impactou aquela cidade. As pessoas daquela cidade passaram a crer também em Jesus Cristo. Sabe por que Deus quer ver o seu milagre acontecer? Porque quando o seu milagre acontecer, ele será uma propaganda do poder de Deus. Ele será uma propaganda dos céus. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Pessoas que estão passando pelo mesmo que você está passando vão encontrar em você o exemplo, queridos, para obter uma vitória para a vida deles também. Vão olhar para você e vão dizer: se ele pôde ser curado, eu também posso. Se ele recebeu a restauração da sua família, a minha família vai ser restaurada também. Queridos, entenda que Deus tem propósitos para você, Deus tem propósitos para a sua vida. Deus tem uma vida melhor para você. Eu gostaria, queridos, que você guardasse essa palavra no seu coração. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma, porque agora ele poderia andar, ele poderia correr. Imagine quantas coisas esse homem agora, queridos, poderia fazer, porque ele não tinha mais deficiência nos seus pés. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa também: o pecado é uma prisão. Você pode estar até livre fisicamente, diferente, queridos, daqueles que estão atrás das grades, nos presídios, nas delegacias, nos centros prisionais. Você pode estar livre fisicamente para andar, para ir para onde você quiser, enquanto um preso não pode. Ele está limitado lá aos poucos metros quadrados da sua cela. Mas há presos que estão dentro de uma cela,
que já entregaram a vida para Jesus e são mais livres do que aqueles que circulam pelas ruas da nossa cidade, mas que vivem aprisionados no pecado. Jesus, quando veio, queridos, a essa terra, ele veio para libertar os homens da prisão do pecado. Israel aguardava um revolucionário, um líder político, um líder militar que viesse a regimentar um exército dentro de Israel e expulsasse os inimigos que até então sitiavam Israel, dominavam Israel, e no tempo de Jesus, especificamente, o caso de Roma. Mas Jesus veio para trazer um outro nível de libertação. Ele veio para trazer libertação espiritual. Ele veio para trazer nova vida para as pessoas. Jesus não se negou a pagar imposto, queridos. Ele pagou imposto na sua época. Mas ele entendia que a verdadeira libertação é a libertação espiritual. Talvez hoje você possa estar preso ao pecado. Talvez o pecado da mentira, da prostituição, do adultério, o pecado da bebida, dos vícios. Enfim, queridos, o pecado é tudo aquilo que te aprisiona. E ele te impede de viver aquilo que Deus tem para você. A nova vida que Deus tem para você. Uma vida muito melhor do que essa que você tem vivido. Eu conheço pessoas, queridos, que eram ricas, mas eram entristecidas. E um momento da sua vida perderam sua riqueza. Voltaram para uma condição material mais humilde. E nessa situação se encontraram com Jesus. E agora, vivendo com Jesus, passaram a experimentar alegria e felicidade verdadeira. Coisas que o dinheiro que tinha não produzia para eles. O dinheiro pode te produzir alegria. O dinheiro pode te dar um certo nível de felicidade, porque ele pode levar você a experimentar coisas que você nunca experimentou, levar você a lugares onde você nunca foi. Mas entenda que verdadeiro, total, somente em Deus. Eu quero deixar essa palavra para você. Entrega teus caminhos ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Faça isso enquanto você tem tempo, porque após a morte nada mais pode ser feito. Amém, meus queridos? Então esse é o milagre que aconteceu em Listra. E por causa de um homem, uma cidade passou a crer em Jesus Cristo. Deus quer ver pessoas crendo nele, através dos milagres que Ele vai fazer na tua vida. Esse é o propósito que Ele tem para você. Guarde essa palavra. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco. Amém.